Segunda-feira, 4 de agosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta segunda-feira celebramos a memória de São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, presbítero, e a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje lemos como evangelho a multiplicação dos pães e dos peixes, segundo a redação do evangelista Mateus. Mateus começa por apresentar a motivação que ambientará o milagre. Ao desembarcar, viu Jesus a multidão e, cheio de compaixão, curou os doentes. Em seguida, mata a fome da multidão faminta com um esplêndido milagre que temos de apreciar em ligação imediata tanto com as curas que Mateus refere sumariamente, como com o anúncio do reino de Deus, que Lucas faz constar expressamente na passagem paralela do seu evangelho. O milagre da multiplicação tem, em primeiro lugar, um substrato veterotestamentário que vem acentuar a superioridade de Jesus sobre Moisés e os profetas, pois no texto estão subjacentes implicitamente 2 referências: uma ao maná com que Deus alimentou o seu povo pelo deserto sob a direção de Moisés, e outra a multiplicação dos pães de cevada por Eliseu. Fome de séculos, isto é, uma longa espera de libertação messiânica, se contém na famélica multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que Jesus alimenta até a saciedade apenas com 5 pães e 2 peixes. E além de ostentar essa condição de sinal dos tempos messiânicos que se cumpriram na pessoa e missão de Cristo, o milagre da multiplicação aponta para o sacramento da Eucaristia como alimento do novo povo de Deus, a Igreja peregrina, e preanuncia escatologicamente o banquete definitivo do reino. Perante a necessidade da multidão, a ordem do Senhor aos seus discípulos foi: em vez de mandar embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Será que eles podiam e podemos nós hoje multiplicar o pão para os pobres por arte de magia ou de fé? Em qualquer caso, aquilo que certamente não podemos renunciar é multiplicar o amor e a fraternidade entre os homens mediante a partilha do que temos, como foi feito com os 5 pães e os 2 peixes. Quando vemos Cristo matando a fome dos pobres, vem-nos à memória as estatísticas mundiais da pobreza. Segundo essas, 2 em cada 3 pessoas estão subalimentadas, e a maior parte da humanidade é vítima da fome, da doença e da miséria. A grande mesa do mundo e as suas riquezas são somente para uns 20% para as nações ricas, enquanto os 80% restantes têm de contentar-se com as migalhas. É absurdo que os pobres sejam maioria esmagadora no mundo quando os recursos do planeta Terra são suficientes e pertencem a todos os que o habitam. Por outro lado, embora o conceito de pobreza tenha uma conotação primária e básica com os bens materiais, não esqueçamos que o econômico
não esgota todo o vasto campo da pobreza. As necessidades, tanto no terceiro mundo como no primeiro, e talvez muito perto de nós, não se limitam à carência de coisas, pois há muitas espécies de fome e privações. A fome de pão e justiça, de trabalho e habitação, de dignidade pessoal e cultura, de estima e afeto, de paz e liberdade, de espírito e religião. Fome total, fome de absoluto, fome de Deus definitivamente. Do mesmo modo, a pobreza congrega hoje no seu espaço muitos novos pobres da sociedade moderna, idosos solitários, doentes terminais, crianças sem família, mães abandonadas, delinquentes, drogados, alcoólicos e tantos outros. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Pai, porque nos convidas a sentar-nos à mesa em que Cristo, teu Filho, multiplica o pão para os famintos do mundo. Dá-nos, Senhor, fome de pão da vida que és tu, e sacia abundantemente com o teu corpo imolado, que converta em esplêndida primavera o nosso deserto. O cancro do egoísmo invade as nossas vidas mesquinhas, debilitando tudo com a sua atroz voracidade. Faz que sejamos generosos em servir os mais pobres e sejamos dispostos a partilhar tudo o que temos com os nossos irmãos mais necessitados, como tu o fizeste. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.